tua casa. João Nunes Maia. Pelo Espírito Artes. Prefácio. Este livro Tua Casa é um coadjuvante para o Evangelho, onde se processa o culto do lar. Vê como a necessidade do convívio com Cristo em casa, sendo ela um santuário de Deus. Encontramos em Marcos, capítulo 3, versículo 25, o que pode acontecer a um lar sem as devidas harmonias espirituais. Se uma casa estiver dividida contra si mesma, tal casa não subsistirá. A casa dividida é aquela que não conhece o amor, desconhecendo a caridade, e é o culto do Evangelho que predispõe a todos da família à unificação pelo carinho e pelo afeto, pelo respeito aos direitos de cada criatura. O mundo espiritual está empenhando em ajudar e em assistir a todas as conversações evangélicas em família, no sentido de que todos conheçam a verdade. É o mundo invisível superior saudando e compartilhando com os homens na disseminação da boa nova do Cristo, na célula máter da sociedade. Tua casa, meu filho, precisa desta luz, porém, precisa do teu esforço para que ela brilhe no teu coração. Converte-te em discípulo da verdade, que essa verdade te libertará de todos os infortúnios, de todos os problemas. Por ser dócil à educação espiritual, comunga com o bem, que o bem reinará em teu coração e o amor te sustentará para a eternidade. Vamos observar aqui, qual o resultado alcançado pela família que estuda o Evangelho no lar e coloca em prática seus ensinamentos, anotado por Mateus, capítulo 7, versículo 24. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. São palavras de Jesus anotadas pelo apóstolo, para nos dar segurança na vivência dos seus ensinamentos. Se desejas diretrizes onde não haja dúvidas, aceite e vive os preceitos de nosso Senhor e experiência te dirá que elas são sementes de vida, por serem filhas do amor. Se já não o fizeste, abre o culto do Evangelho em teu lar, para que a tua casa seja edificada na rocha da sabedoria, pelas qualidades do entendimento. Leia estas mensagens com atenção, pois elas são fruto de pesquisas demoradas em favor da coletividade, passadas para o papel com o carinho que uma mãe pode ter em favor daqueles que ama. Vamos nos reunir em teu lar em nome daquele que é o caminho, a verdade e a vida, para que a tua casa seja a chamada de oração, unidade do bem no serviço da caridade. É bom lembrar o Mestre em casa de Maria e Marta, como sendo um culto vivo do Evangelho no lar, em João, capítulo 12, versículo 3. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos. Encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Com a presença de Jesus em nossa casa espiritual ou material, um perfume diferente recende em nosso lar, libertando os miasmas da incompreensão e clareando todos os raciocínios. O tempo que se gasta para esse trabalho divino será compensado com ouro espiritual, porque não há perda no serviço do amor e no exercício da fraternidade. Observa as palavras-chave destas mensagens e procura vivê-las em benefício de ti e da tua casa. Belo Horizonte, 26 de abril de 1984. Miramês. Tua casa. Eis que estamos em tua casa, esperando conversar de alma para alma, dentro da simplicidade evangélica, sempre usando o coração. Estamos com saudades do teu entendimento, da amizade que traz para todos alegria contagiante, que conforta e supre todas as deficiências. Tua casa é um lugar gerador de paz. Dentro destas quatro paredes podes respirar o mesmo clima do céu, dependendo de como te comportares em família. Mulher e marido são os agentes da felicidade, desde quando compreendem as necessidades de servir um ao outro por amor, entendendo mutuamente seus deveres para com a própria família, não fazendo da casa um lugar que possa gerar o vício, procurando se esforçar todos os dias, esquecendo-se dos hábitos que os colocam na dependência e observando os procedimentos que prejudicam a saúde. O pai que esquece o bom comportamento, está convidando o filho para o desequilíbrio. A mãe que deixa passar despercebido o asseio, está convidando seus filhos para o desleixo. Se queres filhos educados, onde a disciplina se destaca às vistas dos outros, passa a dar exemplos de honestidade, de trabalho e de amor, porque a vivência das qualidades nobres são sementes de luz que sempre clareiam os caminhos de toda a tua prole. Quem não vive bem em família, não tem condições de viver em paz com ninguém. Tua casa é, pois,
O primeiro passo que Deus te ajuda a dar, como sendo alicerce para o teu equilíbrio. Deves compreender a necessidade de viver em harmonia com todos os que te cercam, pois somos todos filhos do mesmo Deus. Não deves procurar a felicidade fora do dever. Honra os teus, que convivem à tua sombra, que no futuro eles te darão alegria. Seja qual for a situação da tua vida, não percas a esperança, que o Senhor está vendo e tudo sabe, e te ajudará a escolher os melhores caminhos para o restabelecimento. Nunca blasfemes contra a natureza, pois as situações mudam de hora para hora e quem confia, sempre sai vitorioso, sentindo a glória palpitar como sendo bem-estar na consciência. Se estás doente ou alguém está enfermo em teu lar, não te desesperes, pois para Deus não existe o impossível. Pede a Jesus com fé, que os recursos podem estar mais próximos do que pensas. Quando pensamos em Deus, sentimos todo o bem que possa acontecer conosco. Sê amigo de todos dentro da casa, ouve quem queira falar, analisando o que cada um diz e responde como se fosse Jesus respondendo, tendo a paciência de ouvir e responder. E lembra-te de que as palavras com Cristo são fontes de vida. Renuncia às extravagâncias. O desperdício do teu salário em coisas inúteis será encargo maior para os teus ombros. A paz em teu lar é a conquista dos teus esforços somados todos os dias. Quem não tem tempo para as boas conversações em família, nunca encontra o que busca, a felicidade. Ouve o que vamos te falar, abre ou continua com o teu culto do Evangelho. Mesmo que apareçam problemas, aprende a superá-los, porque o bem que ele te faz e a tua família compensa todos os esforços na conquista deste tesouro. Desejamos a paz de Deus para a tua casa. Tua família. A tua família é o reino de Deus que almejas, porém, este reino deve ser conquistado pelos esforços constantes de quem participa dele. O que tínhamos de ganhar da sabedoria divina, já o recebemos antes de expressar o nosso desejo. A parte que nos toca nos chega pelas vias do trabalho e da esperança, comungando com o amor. Estamos falando dentro da tua casa, não nos importando o que pensas de nós que aqui nos reunimos, encarnados e desencarnados. Decidimos te ajudar e o silêncio nos faz muito bem. Queremos compreender teus conflitos se os tiveres, e as tuas necessidades, se existirem. Devemos nos unir na paz e na esperança do Divino Mestre, Ele conosco e nós com Ele, para descobrirmos os caminhos pelos quais o sol aparece nas consciências que o buscam. A tua porta abriu-se e entramos. Queremos fazer parte da tua família, como sendo filhos, irmãos, pai e mãe, se não parentes de todas as escalas. E aqui estamos para falar de Deus, de Jesus, dos anjos, e dos meios para viver melhor. Queremos te dizer que ninguém pode viver sem fé. A fé em um lar é mais útil que o pão, a veste, que o teto que te cobre. Por ser ela tudo isso e muito mais, ela é igualmente remédio, porque transforma o que quer que seja em bálsamo curativo para qualquer espécie de enfermidade. A fé é um agente de Deus, capaz de iluminar a criatura por dentro. Alegra as pessoas e cria esperança em todos os trabalhos que executam. Tua família precisa de fé para que cresça em ti e em tua casa. É necessário que a busques, e os caminhos mais saudáveis são os ensinados por Jesus, guardados com amor no Evangelho. Meu filho, se te falta leitura, se escapou da tua vida o entendimento das coisas espirituais, que são filhos do teu próprio esforço, Deus não se esqueceu de te ofertar os ouvidos, os sentimentos, a visão, os sentidos que te fazem participar da vida. Peça a alguém para ler as páginas que o teu coração pedir, que o ambiente te fará entender, por vias que às vezes desconheces. Alimenta a fé que poderes alimentar e confia em Deus, que Jesus te alcançará com o seu amor. Os benfeitores espirituais nunca se esquecem de quem trabalha e abre as portas procurando entender a vontade do Senhor. A fé é um laboratório divino que pode transformar a água simples que bebes, na mais alta terapia da vida. Pode mudar o ritmo do teu coração e ainda mais, ela faz com mais acerto o serviço do mais hábil cirurgião plástico, porque embeleza a tua alma e acende o teu coração como sendo lâmpada de Deus. Esquecer a fé é caminhar para a morte. Infunde em teus filhos a confiança a todos os dias, e procura participar dos seus interesses. Onde a mudança de entendimento for necessária, procura fazê-la sem exaltação, nem violência, ajudando com brandura e convicção no que dizes. Se o céu está na consciência de cada um,
Ele pode e deve se refletir na família, para que a família faça irradiar o bem em favor da humanidade. Esquece a contrariedade, que sempre chega pelo desentendimento, e lembra-te da fé, que tem o poder de iluminar todos os tipos de problemas. Deus nunca se esquece de quem se esforça. Tua mulher. Se estamos falando do lar, não podemos nos esquecer da mulher, que nesse ambiente sustenta a casa com muita esperança. Ela certamente caminha em um processo de despertar de valores espirituais e quase sempre é consciente disso. O marido e os filhos são os seus instrumentos de redenção, e é por isso que a mulher deve manifestar sua gratidão àqueles que a ajudaram a subir e a desfrutar das glórias geradas pelo seu sacrifício em família. Mulher, procura o entendimento, que ele te abastecerá de forças cada vez mais novas, para que possas lutar contra as tuas próprias deficiências. Quem entende, vive melhor. Quando ferida, não deves fazer o mesmo. Quando apedrejada, perdoa. Quando injuriada, não deves injuriar. Esse modo de proceder com Jesus se chama entendimento, que ajuda a criar paz na tua casa e luz no teu coração. Deus fez a mulher, por saber o que estava fazendo, e idealizou seu companheiro, por ter consciência da sua necessidade. Estamos querendo mostrar a todos o valor do culto do Evangelho no lar. Ele faz lembrar a fraternidade dentro da família, e se o resultado não for imediato, o tempo não nos decepcionará. No decorrer dos dias, o entendimento irá surgindo e, com mais tempo, o lar vai se enriquecendo de valores espirituais, capazes de assegurar em cada coração a certeza de que somente o amor vale a pena em toda a vida. Sejas o que sejas, ama. Sejas o que sejas, torna a amar, porque se revidares o ódio com ódio, vingança com vingança, nunca poderás ser feliz. Cada vez que te esforçares para melhorar o teu entendimento, o ganho será todo teu. Há muitas mulheres que dizem: se eu tudo aceitar, vou me tornando escrava do opressor. Deves aceitar, não tudo, mas o que analisas que seja bom. Podes demonstrar o que não é conveniente, sem que a violência use a tua língua e que o teu gesto denuncie a que ponto compreendeste a vida e até onde Jesus está visível dentro de ti. Os que te ferem, com o tempo, se souberes como proceder, passarão a ter respeito pelo que és, e mesmo que sem querer, copiarão a tua vida. Podes, se queres melhorar, servir de instrumento para a educação dos que moram contigo. Mulher, a tua presença no lar que escolheste, não foi por acaso. Analisa o teu dever, que os teus direitos irão surgindo por acréscimo de misericórdia, porque justiça é a virtude que vibra onde a lei achar conveniente. Companheiro, a tua mulher é parte valiosa em teu lar, não te esqueças de ajudá-la. A tua percepção já te avisou várias vezes no que tange ao teu comportamento, mas procuras esquecer. Não a maltrates com o teu silêncio nem com o teu falar desdenhoso. Vê que o teu lugar é onde estás e o teu dever primeiro é com a família. Quem esforça para compreender, recebe compreensão. Essa é a lei. A tua vida é uma lavoura, os teus atos sementes, e a tua colheita nunca será diferente daquilo que plantares. Mulher e marido, vivendo bem, até o ar que os filhos respiram tem algo de paz. O alimento, a água e as próprias vestes ficarão enriquecidas de amor. Vê a influência do procedimento dos pais para com os filhos. Não te esqueças do Evangelho em teu lar, que ele te ajudará em todas as melhorias do que pretendes conquistar. Que Deus te abençoe. Teu marido. O homem no lar é uma forma de segurança para toda a família. O dever da mulher é ajudá-lo no seu desempenho, na sua função de pai e marido. Ela deve procurar desfazer suas preocupações e, quando ofendida, lembrar-se logo do perdão. O esquecimento das ofensas é a força divina que se acumula no coração. Saber desculpar uma possível injúria é entender as leis que regulam o desenvolvimento das criaturas. Por vezes, em momentos impensados, a irritação nos abre campo propício para ataques e, se quem recebe o maltrato fizer o mesmo, o ambiente crespa e dele poderão nascer coisas piores e o lar passará a ser um campo de lutas, sem esperanças de nele se estabelecer a paz. É neste momento que o Cristo deve ser lembrado com os seus preceitos, para que o amor revigore os sentimentos elevados. Convidamos todas as famílias que, se ainda não o fizeram, abram o culto do Evangelho no lar, fato este que ajudará todos da casa em novas esperanças de vida, como fonte de alegria inesgotável. O serão evangélico enriquece a água, o ar e os alimentos, de modo a restabelecer a saúde de quem,
porventura, estiver enfermo, além de ser um preventivo contra todos os tipos de problemas. Cristo é uma solda divina que une as criaturas, fazendo com que todos sintam o amor, predispondo todas as pessoas para a verdadeira amizade, sem esquecer o perdão, força poderosa no seio de uma comunidade familiar. Minha irmã, queremos te dizer que o teu marido não foi posto em teu caminho por acaso. É o teu companheiro de lutas e de reajustes pelo tempo em que a vida pretender tê-lo ao teu lado. Aproveita a oportunidade e procura o perdão como sendo chave valiosa que abre as portas de variadas virtudes que, afloradas, te darão a tranquilidade de consciência. Aos que convivem juntos em uma casa, abracem o dever, pois o direito os procura, onde quer que estejam, dando-lhes o que têm o direito, onde estiverem. Mulher, não maltrates o teu marido, mesmo sendo ferida, pois alguém visível te ajudará. Se a conduta tiver algo de evangélico, a força do exemplo será mais força em todas as circunstâncias. Abre o teu coração à alegria pura e não deixes de compreender quem desconhece a verdade. A esposa inteligente nunca revida ofensas. Confia em Deus, buscando na oração a tua segurança, que nunca faltarão ao teu lado os agentes da luz. Quando os problemas chegarem ao teu encontro, procura desfazê-los no trabalho sublinhado naquele labor que edifica, que a natureza te dará forças para venceres todos os obstáculos. Deus é sempre Pai, amoroso e justo. Pensa, minha filha, no perdão, que deve ser usado pela tua conduta. Fala sempre nele, que ele passará a se expressar na tua própria vida. Não difames ninguém, respeita a tua vizinha e estimula as conversações sadias que, com o tempo, terás companheiras nos teus planos elevados de servir, ajudando aqueles em situações difíceis. Todos nós podemos ajudar. Marido e mulher se uniram por vontade divina, formando assim um lar e na sequência deste, certamente aparecerão os filhos no mesmo aprendizado, onde a vida usa todos os recursos na educação e sabedoria do conjunto. Teus animais. Em quase todas as casas existem animais. Eles fazem parte da criação de Deus, na concretização do ideal divino. Se queremos a ajuda deles no lar, por que esquecê-los e maltratá-los? Cuidemos desses nossos irmãozinhos menores, que a evolução algum dia os colocará no lugar que hoje desfrutas. A vida é uma sequência de valores, que conquistamos com as bênçãos do Senhor. Teus animais são teus amigos. Depois do fenômeno que chamas de morte, eles passam a existir com mais vida, pois existe o reino dos animais e grandes almas cuidam deles em delicado preparo, para revestirem outros corpos, como é feito com os próprios homens. Quem cuida bem dos animais, tem sempre ao seu lado as falanges de espíritos encarregados de fazê-los evoluir. Como recebem grande cota de benefícios da própria natureza, a vida não fica devendo nada a ninguém. O que damos recebemos, nada escapa da justiça, tanto na função do máximo, como na do mínimo. É preciso, acima de muita coisa, confiar. A confiança gera o entusiasmo de viver e nos fornece por processos que escapam aos nossos sentidos, a abundância do que desejamos, desde que o Senhor ache conveniente para o nosso bem. Estuda a natureza, com a inteligência que Deus te deu e poderás observar o mecanismo divino construindo e doando todo o bem para os filhos da criação. Tudo o que te propuseres fazer, faze-o com firmeza e fica certo de que a visualização do bem é força poderosa, é mais visível em toda a tua criação. Os teus animais são teus amigos, em quem podes confiar. Eles representam os primeiros degraus da escala do teu amor. Se o teu coração manifesta amor pelos animais, certamente que não podes esquecer o amor aos teus semelhantes. Se os teus semelhantes já recebem afeto e carinho de tua parte, com muito mais fulgor deves amar a Deus sobre todas as coisas. Este é, pois, o teu caminho que, trilhado, jamais te fará errar o roteiro da felicidade. O mundo em que vives é um céu com todas as qualidades do reino de Deus. Basta, a quem ainda não encontrou, procurá-lo pelos meios que o próprio Senhor nos ensinou, e a porta da entrada não estará longe. Ela reside nos fios dos sentimentos e tem 1001 chaves que devem ser manejadas para abri-la com eficiência, e as chaves são os dons, se não as virtudes muito bem apresentadas no Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. O que queres mais? Tudo está pronto à espera da boa vontade dos Espíritos. Começa com os teus animais, se os tens em casa, sem que o fanatismo perturbe o teu discernimento, e, se possível,
Conversa com eles, que nada se perde. O que falares a esses irmãos ficará gravado em lugar que Deus sabe, e isso basta. Ajudar os animais não é somente dar-lhes comida, o verbo é o maior alimento, como acontece com os próprios homens. Quando não se conversa com o doente, podes analisar, ele começa a definhar. A palavra bem posta na boca é semente divina e alimento do céu. Aprendamos a conversar, que a fala pode nos levar à paz interior, porém, se usarmos para a discórdia, para a maledicência, ciúme ou inveja, plantaremos espinhos por onde passarmos e quando voltarmos pelos mesmos caminhos, eles irão nos ferir, pela força da lei, buscando os seus criadores. Abençoemos os animais, que eles também são filhos de Deus. Teus filhos. Estamos dentro da tua casa, para falar de teus filhos. A experiência nos convida a dizer-te que teus filhos são espíritos que não nasceram de tua carne. O corpo é apenas uma veste trocável, na sequência que orienta a reencarnação. Teus filhos que já chegaram ou que estão por chegar são sensíveis nos primeiros anos de vida e na juventude, podendo herdar muito da tua conduta, tanto visual como pelas vibrações que as ações emitem. Vê bem as responsabilidades dos pais para com os filhos. Mas, se queres, podemos ajudar-te com algumas informações acerca da convivência com os filhos dentro de casa e podemos, tendo prazer, doar o que aprendemos pela experiência. O mundo é uma escola valiosa e imensurável, que nos ajuda a entender a sabedoria da vida. Quando começas a gerar o corpo do teu filho, o espírito já se encontra ligado a ele por fios invisíveis e poderosos, sendo capaz de registrar o que pensas e fazes. Tem cuidado no período de gestação. Se queres ajudá-lo, começa desde já a formação de seu corpo alinhando os teus pensamentos com amor. Não entres em discussões com ninguém, não difames os companheiros, não injures teus irmãos, faze desaparecer de teus pensamentos ideias de ódio, de orgulho e de egoísmo. Entra na falange da caridade e obedece a seus ditames, pois ela, a rainha das virtudes, gera amizade. Procura viver em plena paz, trabalhando em favor dos que sofrem, beneficiando a ti mesmo, fechando os ouvidos à maledicência e cerrando os olhos onde as trevas queiram te mostrar o que não deve ser visto. Procura desenvolver afeição a todos os teus irmãos, porque a simpatia é medicamento para todos os males do corpo e da alma. A melancolia somente permanece em quem se esquece do bem e da coletividade. Os teus filhos falam-te de onde eles estiverem, sem que ninguém pergunte. Cria-os com bondade, sem deixar despercebida a energia, quando necessária. A caridade mais segura é a praticada dentro do lar e ela pode refletir a vida toda na tua vida e na vida dos teus filhos. Alimenta a estima por eles, que eles te devolverão todo esse material de amor. É dever dos pais saber dar exemplos pela conduta ensinada e vivida pelo Cristo. Faze o culto do Evangelho no lar, pois com esta disposição serás mais beneficiado e os luminares da eternidade acompanhar-te-ão em todos os teus esforços de aprender a servir. A tua casa é o teu mundo. Se já conquistaste a harmonia nele, passa a ajudar o mundo do teu vizinho, sem interferir nos seus deveres particulares. Sempre surgem oportunidades que devem ser aproveitadas. A dedicação aos que nos cercam nos leva à paz de consciência. Se o nosso tema é amizade, procura fazer amigos sem as compras favoráveis ao interesse particular. Ajuda-os com uma mão, sem que a outra veja. Esta é caridade divina, na divina expressão do amor, e teus filhos, observando isto, passarão a fazê-lo também, copiando-te os gestos. E isto é nobre, pela nobreza do próprio ato. Tuas plantas. Em tua casa devem existir plantas. Elas são benfeitoras que sempre operam em silêncio, ajudando na sustentação da vida, sejam elas quais forem, são como um laboratório que transforma, dando-nos durante o dia o oxigênio puro, capaz de nos alegrar quando respirado. Mantendo o ritmo orgânico e conduzindo a energia divina para o sistema mais apurado do mundo, onde nascem as ideias. Cuida bem de tuas plantas, pois elas são a manifestação de vida, reconhecendo e devolvendo o amor que recebem da afetuosidade humana. Ainda mais, se observadas com entendimento, as árvores nos ensinam sem palavras como manter a economia em casa, não absorvem nada sem necessidade e não são dados ao desperdício. As doenças que sofrem, quando sofrem, são devidas ao gás carbônico que tiram da atmosfera durante o dia, imantado de magnetismo humano inferior, que transformam em bênçãos para o próprio homem.
Que dizes disso? É o perdão de nossas ofensas, pois as maltratamos e elas nos doam saúde e vida por todos os meios de que o Senhor as dotou. As plantas não exigem nada de nós, apenas vivem com um pouco de água que por vezes teríamos de jogar fora, e não descansam um só segundo que seja, em operação constante para o bem da coletividade. Mesmo depois de mortas elas continuam a beneficiar a humanidade, como remédio e como utensílios. Todos os lares usam dela para o bem-estar dos que ocupam a casa. O reino vegetal é divino, onde as bênçãos do Senhor são sempre renovadas para ajudar a humanidade. Se o nosso tema é economia, entremos na escola das plantas com os sentimentos já despertados em nós, copiando-lhes o exemplo, que nada nos faltará. Sejamos felizes com a felicidade da natureza, comungando com a harmonia da vida, e aprendamos com o Evangelho a respeitar tudo o que nos cerca. A tua felicidade depende do respeito às leis de Deus. Enquanto falhar em teus sentimentos a compreensão, sofrerás as consequências de teus desacertos. Meu filho, mesmo ganhando pouco, pelas lutas que tens de enfrentar, se compreenderes as leis do uso, nada vai faltar. O cumprimento do dever faz multiplicar todos os valores que se aproximam de tua casa e de ti. É necessário que entendas que a economia cristã não é miserabilidade nem egoísmo, é somente gastar o de que precisas, sem o desperdício tão comum nesta época. Quem amontoa demais, acaba sufocado nos seus pertences e os esbanjadores estão plantando faltas que o futuro mostrará. O pecúlio no lar, na ordem divina do termo, é alegria para a consciência e paz para o coração. Um lar não pode deixar de entender esta verdade, porque Deus não é Deus dos extremos, Ele está no centro de tudo, para que nasça o sol da brandura e da fraternidade em todos os corações. A economia é um dever, não somente do homem, mas de toda a criação. Ela é equilíbrio da vida que se manifesta em muitas dimensões. Vejamos um sinal dos mais visíveis em uma casa. Se comeres demais, o corpo adoecerá. Se deixares faltar o necessário, ele igualmente se enfermará. Quando falamos de poupança, falamos no ponto de equilíbrio de todas as funções orgânicas e sociais, políticas e religiosas e de vida espiritual. Podes receber lições dentro de tua casa, através de tuas plantas. Teus alimentos. Uma das preocupações de todos os lares é a alimentação. Ela é a base na sustentação do corpo físico. Sem os alimentos, o corpo deixa de existir. Vives em um corpo porque te alimentas todos os dias. Mesmo que não tenhas atingido a sabedoria de entender como convém comer, a vesticanal com toda a sua engrenagem é dotada de muita inteligência instintiva. Se colocares água em um carro feito para andar com gasolina, ele não andará. Assim acontece com o seu corpo que, feito para alimentar-se de coisas naturais, se tiver a alimentação mudada, igualmente mudará de comportamento, assimilando e transformando o desnecessário em necessário para o equilíbrio de que precisa. Já a máquina feita pelo homem não tem condições deste procedimento, faltando-lhe a inteligência instintiva que sabe escolher e transformar o alimento no prato suculento de seu agrado. No entanto, mesmo dotado destes poderes, o corpo sofre algumas consequências por não ser alimentado dentro dos princípios do universo, aquele repasto que a natureza sabe preparar e que veio com a missão de fazer. Procura não desvirtuar os alimentos naturais. Pela simplicidade das coisas, Deus, na verdade, é a bondade mais concentrada que existe, porém, a lei da justiça criada por Ele não pode te perdoar pelas lições que precisas receber. Compete a justiça divina à tua educação. Pode te custar caro, mas como a vida continua em todas as faixas, a natureza te espera pelo tempo que for necessário, para que possas educar-te dentro da disciplina. Entretanto, nunca poderás educar-te sem alegria, que é a meta desta conversa. Os grandes instrutores da vida maior nos falam que a alegria é pura e contagiante e ergue nossas forças a qualquer nível que desejarmos atingir para o nosso bem. Ela é capaz de curar enfermidades, de superar problemas e de formar um campo de esperança em torno das criaturas que acreditam nela. Tu e tua casa podem ser beneficiados com o contentamento de viver, dependendo de teu entendimento acerca desse júbilo. Tu que estás lendo, faze-o com alegria, deixando que ela nasça do coração, porque os que te ouvem não deixarão de assimilar essa irradiação divina, iluminando os sentimentos de esperança. Exaltemos, pois, tudo de bom que possamos pensar,
Porque o divertimento sádio supera tempo e espaço e nos coloca como se estivéssemos no próprio céu. E ainda mais, meu filho, os alimentos que tiveres dentro de tua casa ficarão montados pelo poder da alegria e passarão a ser medicamento e conforto para os que vivem neste lar. A água depositada nas vasilhas será magnetizada por esse bem-estar do coração. Os teus vizinhos receberão a cota que o desprendimento deve lhe ofertar e os animais e as plantas não serão esquecidos por essa bênção de Deus, alegria. No momento da alimentação, não deves esquecer-te de uma boa prosa, onde o contentamento elevado esteja presente, para que o teu coração e a tua consciência não te acusem de desleixo mental. A vida não se esquecerá de fazer crescer a semente que plantaste com amor. Teus vizinhos. Estamos aqui para dizer-te que não podes viver sozinho, todos precisamos de Deus e nós, uns dos outros. Sem essa troca de amizades, a vida tornar-se-ia impossível e, para tanto, estás sendo graciado por vizinhos, companhias e escolas que não poderão faltar. A tua casa é um ambiente sagrado, trata com respeito. A atmosfera que respiras dentro dela está pobre ou rica daquilo que pensas. Sê inteligente na escolha do que vais pensar. As tuas ideias são material que o deves construir à tua própria vida. Já notaste o que significam os pensamentos? São tesouros que se manifestam em nós pela graça de Deus, representam um dom de ouro que usamos e nos alegramos em usá-lo em toda a nossa vida. Como colocá-lo a serviço da maledicência, da imprudência, da maldade do crime? A lei de justiça nos vigia todos os segundos e podemos sofrer duras corrigendas com a falta de discernimento. A nossa fala de hoje é sobre o trabalho, filosofia universal que sustenta a própria vida e dá vigor ao próprio universo. Sabes por que existes? Porque alguém trabalhou em teu favor. Deves operar naquilo que foste chamado a servir. Todos nós somos cooperadores de Deus em todas as funções que podemos alcançar com a nossa habilidade. Cada criatura deve ter sua ocupação e esmerar-se nela, buscando sempre o melhor. A dona de casa conhece por intuição o dever dentro do lar e o tempo estará sempre a seu favor. A mulher laboriosa conserva sua casa limpa e em harmonia. Pelo aspecto da casa conhecemos quem mora nela. Não estamos falando em luxo nem em extravagância desnecessária, mas, sim nas belezas que as mãos diligentes possam fazer. Podes ensinar a teu vizinho amor à limpeza, sem palavras que por vezes ferem, fazendo teu labor em casa. Algum dia ele reparará em todo o teu esforço e no fato de que o asseio irradia alegria e bem-estar. Se sentes prazer em conversar com o teu vizinho, faze-o, mas não te esqueças de vigiar os teus pensamentos e de colocar uma trava na língua, porque essas duas forças descuidadas poderão acender uma fogueira na mente alheia e destruir muitas possibilidades do bem nos corações dos teus vizinhos. Não percas tempo com coisas vãs, que a vida te cobrará caro o próprio tempo desperdiçado. Aproveita o tempo, onde estiveres, para a edificação do reino de Deus nos corações humanos. Todos somos úteis, dependendo de descobrirmos onde seremos instrumentos do amor e da fraternidade. A felicidade nos cerca de todos os lados, encarnados e desencarnados, está ao alcance das nossas mãos, mas devemos aprender a alcançá-la. A conquista é uma realidade e é por isso que a vida nos convida para morejar em sequências intermináveis. E o trabalho com Jesus continua mesmo depois do túmulo e é no mundo espiritual que ele é mais ele, a nos converter, pois sem a filosofia do trabalho, nada poderá existir. Aprimora a tua lida de cada dia. Começa pensando no trabalho perfeito, que ele irá surgindo em teus caminhos, e isso é Deus e Cristo operando em ti. Todos os labores dignos são muito bons. Entretanto, o esforço interno de melhorar espiritualmente é o melhor na construção de uma vida em direção à luz. Teus amigos. Caros companheiros, é de justiça que nos lembremos não somente de nosso lar, mas também de nossos amigos. A amizade foi lembrada por Pedro, apóstolo, quando nos disse: granjeai amigos. Não somente conservar os que temos, mas granjear mais companheiros da nossa sintonia para que possamos viver em conjunto, na felicidade que Deus possa nos dar. A amizade lembra na profundidade do termo afeto, que é a palavra-chave da nossa conversa. Se tivermos afeição àqueles que nos afeiçoam, nada fazemos de bom, senão a lealdade ao dever de dar a quem nos oferta. O Evangelho nos pede para amar a quem nos ofende e ainda acrescenta: ora por eles.
Não é que devamos de uma só vez procurar os inimigos pessoalmente e convertê-los em amigos. O exagero estraga as melhores intenções. No entanto, nas oportunidades que sempre surgem, devemos aproveitar e fazer o que pudermos por eles. E, se no silêncio, melhor. Se nada se perde na natureza, o amor é que iria se perder? Ama, que a própria vida se encarregará de levar o teu amor àqueles que não gostam de ti. Se a inimizade se instalou, podes desfazê-la com processos inversos, e esse é que deve ser o nosso trabalho com Jesus. A simpatia nasce do esforço no bem, na caridade sem ostentação, no amor sem barganha. Teus amigos são a tua vida, e quanto mais crescerem em números, mais conforto terá o teu coração. Onde existe harmonia, medra a felicidade na expressão do amor. Estamos com teu amor, pedindo-te com emoção que sejas afável para com as criaturas, multiplicando teus valores dia a dia, para que o teu coração se torne um som de amizade por onde quer que fores, dando, mas dando sem pensar em receber. Entrega o de que precisas para a lei, que ela é sempre justa. Já pensaste algum dia no ambiente eterno quando encontras um amigo, daqueles em que a confiança é o ambiente onde depositas a tua fé? É, pois, saudável, esse encontro. E se multiplicarmos teus amigos? E se todas as pessoas que te cercam forem teus companheiros em Cristo? E se teu coração amar toda a humanidade? Eis porque a vida maior nos concita a caridade pelos caminhos do amor. Não existe outro roteiro para o reino de Deus. Como é afável a simpatia de uns para com os outros, como é gostosa a alegria pura que se fecunda de coração para coração. É o que Cristo deseja de nós, e João nos avisa com a simplicidade que lhe é peculiar: Deus é amor. O culto do Evangelho no lar, que sempre incentivamos a realizares em tua casa, faz com que esse amor cresça nos corações e a felicidade seja visível em tua família, mas começa tudo isso pelos primeiros passos da amizade. Ela é o fio que pode interligar todas as pessoas, para que outras virtudes apareçam pela força do próprio amor. O lar é uma escola, já foi dito muitas vezes e tornaremos a falar quantas vezes forem necessárias, para que possas guardar esta verdade ao abrigo de teus sentimentos, e teu afeto à humanidade começa entre as quatro paredes de teu lar, com teu companheiro e teus filhos, com teus parentes e amigos, para depois atingir a comunidade, que é a meta da célula familiar. Tua vida. Focalizamos tua vida, para que possas conosco estudar alguns aspectos da tua filosofia de vida e corrigir o que possas, desde que seja para melhor. Já analisaste o que vens fazendo todos os dias, com o tempo que Deus te deu? Já observaste os resultados? São promissores. Se nada fizeste neste sentido, não estás usando a tua inteligência e esqueceste a razão, pois o Senhor te dotou destas faculdades para serem úteis a ti mesmo. Se queres comungar conosco em um trabalho de atividade espiritual, vamos verificar quais os valores que devem ser usados, qual arma que pode ser útil às tuas lutas. Achamos que deve ser o silêncio, gesto iluminado, quando no lugar certo. A autoeducação não pode ser anunciada aos sons de trombetas que a vaidade acionará. Se existem segredos, este é um deles, para que respeitemos a vida. Corrigir nossos defeitos é nosso dever, não é caridade para com os outros, é a caridade em nosso favor. Procura trabalhar dentro deste princípio no maior silêncio possível, porque sem anunciar nossas qualidades, os outros as percebem e começam a fazer o mesmo. Eis que aí serás um fortificante espiritual, que se chama discrição, com uma paz de difícil conquista, que se chama humildade. Deves omitir sempre o bem que fazes a ti ou outros, anunciar o mal que estás fazendo ou que pretendes fazer, também não é compensador. Usa da boca do exemplo, que ele fala mais alto aos corações e escreve com letras de luz em tudo o que existe, falando no idioma universal, vibratório, sem nenhuma pretensão de ser visto como benfeitor. Faze de tua vida uma vida de exemplos dignificantes, pois o que fazes são sementes plantadas e fecundadas na lavoura de ti mesmo, onde colherás o que plantaste. A lei sempre nos dá o que merecemos e a justiça faz sempre uma revisão naquilo que chega para nós, sem que a consciência possa gritar: não mereço. A ninguém condenes pelo que estás passando, a culpa pode não ser dele. Às vezes, são processos de despertamento espiritual para que possas no amanhã ser filho da luz. A perfeição é filha do esforço, como devedora da disciplina.
Fica tranquilo no que tange aos acontecimentos, sejam eles quais forem, e tem confiança em Deus porque Ele sabe o que faz. Entre mentes, não cruze os braços. A vida feliz depende do esforço de cada criatura, em todas as direções. Quem pretende melhorar, sempre melhora, desde que não esmoreça no caminho. A língua coça quando tua conduta começa a melhorar. Apaga esse impulso, pois ele está sempre envernizado pelo orgulho e pela vaidade. Silencia no que se refere a mostrar aos outros o que fazes ou pretendes fazer em teu favor. Quem cala, ganha mais. Ocupa a tua vida em construir sem propagar. Usando o teu próprio verbo. Deixa a tua vida circular na vida maior, porque essa seiva divina te dará a intuição na marcha para Deus, sobre o que deves fazer. A tua casa é um dos lugares onde deve ser lembrado o Cristo e o melhor meio através do culto do Evangelho, para que depois ele possa se refletir em tua vida. Teu futuro. A ideia futuro às vezes assombra os que pensam nele. O medo é por desconhecimento do que vem a ser o porvir para nós. Entretanto, a doutrina dos Espíritos nos esclarece sobre nossos destinos, mostrando-nos que a nossa posteridade, até certo ponto, depende de nós. Nosso futuro será justamente o que plantarmos no presente. As sementes sempre frutificam em favor dos que as plantam. Desta maneira, ficaremos tranquilos com os horizontes de nossa vida, se estivermos procurando viver bem nesta. Tudo que sai de nós se multiplica em nossos caminhos. Essa é a verdade que não se desfaz com o tempo, vencendo também o espaço. A palavra que espera nossa exaltação nesta página é dever. O teu futuro depende do resguardo do dever. Obrigação é compromisso que fizemos para ser cumprido na desenrolar da nossa própria vida. A existência da alma está cheia de encargos. Se assim não fosse, qual o motivo de viver? Obriga-nos a consciência a examinar todos os dias nossas ações, se cumprimos nossas obrigações para com a vida. É imperativo de nossa parte este exame, porque se esquecermos algumas delas, a ratificação é uma incumbência maior. Qual o ser encarnado, e mesmo o desencarnado que não tem responsabilidades? Todos nós a temos. Deus orienta a criação e a assiste através dos seus filhos conscientes dos deveres a cumprir. Todas as atribuições a nós entregues são porque alguém confiou em nós e é de nosso dever retribuir essa confiança, desincumbindo-nos de nossa missão com honestidade. O futuro verdadeiramente nos espera para nos entregar o que plantamos no presente, assim como o presente é o reflexo do passado. A justiça opera sem falhas e nos dá o que damos, nos oferta o que ofertamos. Cada ser humano tem uma missão a desempenhar na Terra, no lar e fora dele, sublinhado como dívida ou como crédito, não importando os meios e as condições. Importa que lutemos para melhorar as nossas condições espirituais, sem que o esmorecimento nos tome nos caminhos e nos faça recuar. Se queres um futuro de paz, planta-o no presente, mesmo que te custe sacrifícios inúmeros e revides sem conta de tua própria natureza. O espírito é espírito e como tal deve vencer todas as dificuldades, para alcançar a glória de Deus e a paz imperturbável da consciência. O tempo que há de vir é feito pelo tempo que já veio. Conscientiza-te disto, que o teu coração passará a compreender o teu verdadeiro dever para com a tua existência. Dizem os maiores que a felicidade tem algo do dever cumprido. Conjuguemos nossos esforços na amplitude de todas as oportunidades, para que no amanhã sejamos livres daquilo a que chamamos ignorância. O espírito é uma vida volante, com condições de se mover pelo próprio esforço dentro da casa grande de Deus, com muitas regalias. As emoções que o bem pode nos proporcionar são tamanhas, que desconhecemos suas manifestações, principalmente as mais profundas. Mesmo estas, é necessário que nos preparemos para desfrutá-las. Isto é o céu, é o futuro que espera todos nós, porque Deus é amor. Tua alegria. Queremos falar-te de tua alegria, este dom maravilhoso que Deus te deu, como a todas as outras criaturas. Porém, é preciso destacar dois tipos de alegria, a que nasce da pobreza mental humana e a que provém do celeiro inesgotável do espírito. É esta última que queremos destacar com maior evidência, por ser ela a vida que se move, do mínimo ao máximo da criação de Deus. Alegria é uma força divina posta, quando pura, ao coração de Jesus. Ela nos faz crer na existência do céu e nos mostra o perfume da eternidade. Este talento valioso mora em teu coração,
esperando ser desenvolvido, procura no fundo dos teus sentimentos, que o encontrarás. Este prêmio te espera como recompensa de todos os teus esforços. A alma sempre começa essa descoberta, exercitando a alegria humana, para depois estabelecer contato com a presença da satisfação superior. Os meios de encontrá-la estão no Evangelho, consagrado ao despertar dos tesouros espirituais. Sê honesto, caridoso, manso, humilde, trabalhador e ama a todas as coisas e todas as criaturas, que o bom senso te levará à alegria verdadeira. Meu filho, a nossa palavra-chave desta página é amor. Falemos dele. O amor é a fonte de todas as bênçãos da vida. Ele se reveste de muitas roupagens, para que possas entender a função divina de seu roteiro. Por enquanto, ainda não suportamos em sua pureza perfeita, devido à falta de elevação das criaturas do que estagiam na terra. Mas, nunca devemos nos esquecer de nos esforçar para melhorar os nossos sentimentos de amor para com Deus e para com a humanidade. O amor que devemos plasmar é universal, capaz de estabelecer em nossa consciência a paz imperturbável. Estamos falando aos que possam nos escutar. Já experimentastes dar um pouco de afeto de teu coração aos corações que te cercam? Se já, continua exercitando esta virtude. Se não, experimenta quantas vezes forem necessárias, porque é deste esforço que nascerá a tua alegria, que te alimenta e te dá vida. A afeição não faz mal a ninguém, ela cultiva o terreno para a amizade, valorizando a simpatia, que abre caminho para o entusiasmo de viver. É neste aspecto, e no desejo de ajudar, que incentivamos a prática do culto do Evangelho no lar. Se ainda não conheces seus frutos, procura conhecê-los. Hoje existem muitas pessoas de boa vontade, dispostas a ajudar-te na abertura do Evangelho em casa, de modo que com eles possas dar continuidade e aprender a arte mais sublime do mundo, que é a de amar. E neste momento, meu irmão, receberás a visita, se não para morar contigo, da verdadeira alegria, e o teu castelo ficará estruturado no reino do coração. Jesus começou pregando o Evangelho da vida pela palavra. Podes fazer o mesmo em tua casa. Faze reviver esse fenômeno. Transcenda então no teu seio familiar, conversando também. Não te custa nada, apenas a dedicação de poucos minutos, para que saia de teu coração para a tua casa, a tua alegria. Teu amor. O título desta mensagem é muito reverenciado por todas as filosofias, religiões e, por vezes, pelo mundo científico. A humanidade pensa e fala muito no amor. Mas será que é o mesmo amor que Jesus viveu e pediu que vivêssemos? Aquele amor que não fere, não exige, não maltrata, não persegue, não facilita o mal, não guerreia, não é maledicente. Estamos tentando falar-te de teu amor, o que existe na verdade dentro de teu coração, o amor mais puro que possamos entender, o amor céu, amor anjo, o amor Deus. Quando começamos a falar muito em um assunto e pensar sempre nele, idealizando seu encontro, ele já está a caminho, e é conhecendo esta lei que estamos pensando, falando e idealizando o amor. O amor a dois é o início do crescimento desta virtude singular. Quando surgem os filhos, ele passa a crescer, atingindo a prole, depois se estende a parentes, amigos e, enfim, a humanidade. O teu amor deve trilhar o caminho universal e depois da humanidade, atingir todos os reinos, porque tudo foi criado por Deus e Ele, o Senhor, ama tudo que saiu de suas mãos, que sempre abençoam. O amor egoísta aconteceu no princípio da formação da sociedade. Ele deve ceder lugar para essa virtude mais ampla, por descobrir que a humanidade representa uma só família e que as almas são elos da mesma corrente. A palavra de hoje é afeição, sinônimo do mesmo assunto desta página. Portanto, devemos procurar todas as divisões do amor, para enriquecer cada vez mais nossos corações desse afeto valioso, que nos fala do céu, de Deus e de todos os atributos da vida. Parece que nossa cabeça está cheia de conceitos evangélicos. Não digas que é fanatismo. Estamos sempre fugindo deste estado de coisas, para não perdermos a pureza das qualidades superiores da vida. O nosso desejo, e o mais ardente, é que pensemos e penses em desenvolver a afabilidade no dia a dia das criaturas, para que cheguemos à benevolência, que manifesta o carinho nas sensibilidades de nossos próprios gestos. Nosso desejo é chegar a uma vida simples, mas elevada, sem os desperdícios dos valores de Deus. Estamos falando contigo, leitor,
Estamos falando com aqueles que nos ouvem, que mesmo fora do lar podem exercitar o amor em benefício próprio. Usa a cortesia dentro dos coletivos, quando necessário, e não esqueças a ternura, para com as crianças, sejam elas de onde forem. Lembra-te do lugar onde moras, na cidade ou no campo. Tenha todos como teus familiares e deixa o teu amor irradiar em todas as direções. Que o céu e os anjos não te deixarão órfãos. O desprendimento não é somente das coisas materiais. O egoísmo tinge, quando junto com o orgulho, os valores do coração, e esse estado de alma é o pior. Dá o que tens a dar ao teu irmão em caminho, que o teu celeiro crescerá, pois o teu amor, quanto mais for distribuído, mais crescerá a tua lavoura do bem. Confia em Deus e não te esqueças de seres útil em qualquer lugar a que o Senhor te chamar. Teu trabalho. Leitor amigo, estamos ao lado de teu trabalho. Para nós, ser-nos-á um fato muito precioso o labor de cada dia. Costuma-se dizer que onde não há trabalho não pode existir vida, e a vida é movimento. Como é digno do salário laborioso e pode dele desfrutar as delícias. É de observação comum que o corpo vive porque trabalha, e os corpos que sucedem o físico e o espírito. Deus opera permanentemente e Jesus nunca se esqueceu de suas obrigações diante do Pai Celestial. Se estamos falando dos cuidados do dia a dia, não podemos nos esquecer do lar, alicerce divino de todas as nações do mundo. O trabalho maior nasce aí, como frontispício da sustentação da casa, como sendo todos os meios de viver melhor. O serviço é o caminho onde se geram todas as instituições elevadas e ainda nos traz tranquilidade à consciência. Quanto mais perfeito o trabalho, mais luz nos chega pelos seus caminhos. Jamais poderemos abandonar essa virtude indispensável à vida. Os maiores exemplos nos chegam de todos os reinos de nossa Mãe Natureza. A nossa palavra neste instante, para que nos aprofundemos nela, é energia. Essência fundamental do próprio trabalho, ela é que move tudo, para que a luz se faça para a glória de Deus e a felicidade dos povos. Estamos todos, encarnados e desencarnados, carregados de potência espiritual, esperando que despertemos, que busquemos essa luz dentro dos nossos corações, buscando o Cristo para nos ajudar a encontrá-la. Tenhamos firmeza em nossas atitudes do bem comum que, neste avançar, nossos passos serão mais firmes, nossas mãos mais seguras e a nossa cabeça mais acertada no ponto culminante do amor. Aqueles que abraçaram o comando de um lar não podem deixar de estimular a boa vontade em tudo que se dispuserem a fazer, desde quando seja dentro da honestidade, porque todo o vigor vem dos sentimentos puros, enaltecendo a vida. Não deves pensar nas facilidades e se as encontrares nos caminhos, não lhes dê importância, procura o roteiro onde o teu esforço pague o que recebes. Amplie o teu ânimo nos serviços da caridade, porque ela não é somente dar pão ao faminto, constitui-se até em dar um sorriso. Como é graciosa uma criatura cheia de energia, mesmo para ser enérgico no comando do bom senso. O lar é uma oficina de trabalho, mas é também um centro de pesquisa, onde se testam todos os dons com que a vida nos presenteou. Ninguém precisa falar com ninguém se essa ou aquela pessoa está vivendo em pleno equilíbrio emocional e se já domina os seus instintos inferiores. Ela mesma sabe, pela vida que leva em seu próprio lar, testando todos os dias as suas próprias qualidades. Revigora as tuas energias, meu irmão, no amor, na caridade e no perdão, que de uma pequena luz, passará a ser um sol, onde todos os que te rodeiam serão aquecidos. Esse, meu filho, é o trabalho mais urgente a fazer dentro de tua casa. Tua palavra? Escuta-nos, se o interesse te favorece para nos ouvir, os nossos ouvidos não foram feitos para outra coisa. No entanto, temos o livre-arbítrio de escolher o que mais nos convém registrar. Enfocamos neste pequeno argumento o valor da tua palavra, como pode ser ela útil em todas as tuas conversações, desde que tenhas no teu vocabulário a educação desejada e a disciplina espiritual, para que o verbo não faça outra coisa a não ser ajudar. Tua fala é de muito proveito todos os dias, não deixes que ela seja envolvida pelo magnetismo inferior do ciúme, da maledicência, do egoísmo e do orgulho. As frases que construímos em todos os momentos carregam consigo valores espirituais, pelas bênçãos naturais de Deus, como desviá-la? Respondemos pelo plantio de nossa palavra. Sejamos atentos no falar. O melhor exercício que a vida nos pede realizar é dentro do lar, com os nossos companheiros de labutas.
Nunca deves pensar em revidar uma ofensa do mesmo modo que a recebeu. Lembra-te do perdão muito falado, comentado e vivido pelos grandes missionários da verdade. Faze mesmo, sê copista das coisas boas, que elas te ajudarão a viver melhor. Examina a expressão no momento de falar, porque antes da conversa, ainda existe tempo para os devidos consertos. A tua palavra pode ser uma lâmina venenosa, se te faltarem os cuidados devidos na tua educação. Como tens recursos de multiplicar a vida, sendo amável, circulando pelos caminhos do amor. O nosso interesse maior nessa escrita é a prudência, força poderosa na alimentação de paz. Pais e filhos que vivem em um lar precisam ver como vai indo a sua serenidade diante dos outros. Não te deixes ser tomado pela violência. Ela estraga os teus valores e anda de parceria com o ódio e a vingança. Feche as portas para que estes intrusos não entrem, pois eles perturbam o ambiente por que passam. Em tudo o que fizeres, lembra-te da moderação, na assertiva de que a inspiração divina não te perca em todas as oportunidades em que dela necessitares. A temperança é força protetora que ajuda e assegura a estabilidade dos sentimentos. Confia em Deus, porém deves confiar em ti também, porque somente opera o Senhor através de tuas possibilidades desenvolvidas. Deus te dá tudo, mas espera que faças alguma coisa em teu favor. O que ele tinha de fazer em primeira mão já o fez. Falta a nossa parte, para que ele torne a nos ajudar. O dom divino da palavra é uma herança do amor, é misericórdia distribuída entre toda a criação falante. Aprimoremos este tesouro, para que ele faça a nossa felicidade. Entretanto, é de nosso dever nos acautelar, vigiar o verbo na educação apropriada, para que ele alcance o domínio de todos os elementos da vida e possa distribuir esta vida por toda parte. Quem não toma as precauções correspondentes às necessidades de que pede a paz de consciência, sofre as consequências até aprender a verdadeira prudência. Jesus Cristo veio ao mundo para nos ensinar a falar bem, exemplificando o que dizia e mostrando aos homens da terra que existia o céu. Ajuda a ti mesmo com a tua palavra, que a tua casa será ajudada também. Tua paz. Estamos dentro de uma conjunção e, para tanto, devemos pensar em paz, não aquela que combate o trabalho pela sua quietude. A nossa filosofia é paz com trabalho e trabalho com paz. Devemos nos esforçar em todos os momentos, investindo os nossos valores para a aquisição de tranquilidade de consciência, prêmio que devemos receber pela nossa libertação espiritual. A serenidade de uma criatura é fruto de diversos empenhos na vida e quando ela é permanente, constitui estado intransferível, que deu ensejo ao amor de habitar no coração. Desejamos a tua harmonia interna, capaz de colocar-te em pleno gozo de vida, de forma a iluminar os sentimentos que vibram em tua alma. Se queres paz, deseja paz para o teu irmão, ajuda na construção do bem, por onde andares, semeia o entendimento e deixa os que te ouvem, ouvir bem. Tudo no mundo tem um preço, a serenidade tem o dela, a luta permanente no teu mundo interior, substituindo coisas, aliviando tensões, aparando arestas, elevando ideias, consertando a boca e dignificando os impulsos. Para quê? Para que o amor seja na tua vida um clima diário, onde podes respirar, te vestir, beber e te alimentar. Garantimos a todos que aproveitarem essas oportunidades no empenho de ser útil-se aos outros sem nenhuma pretensão, que alcançarão os valores que buscam, porque foi o Mestre quem disse, buscai, e acharei, batei e abri-se-vos-ão as portas, para que as mãos da vida possam entregar-vos o que pedis. A nossa palavra de ouro é benevolência. Se queres saber os seus sinônimos, consulta alguém que saiba ou algum livro que te possa informar, e ajusta a tua atenção nestes valores, que eles, adquiridos, mostrar-te-ão uma alegria diferente, que te conduzirá a uma grande esperança. Se já conheces o ambiente da paz verdadeira, será mais fácil praticar a afabilidade com os teus irmãos em casa e em caminho, no trabalho e no próprio lazer. Não é difícil, basta começar, porque o bem-ciente tem afinidade com a luz. Já falamos, e tornamos a dizer, que o melhor processo para se adquirir as qualidades nobres da vida é o trabalho no bem, a leitura sadia, assim como o culto do Evangelho no teu lar, se possível com a família. As bênçãos do alto não te faltarão, o grande celeiro de Deus é inesgotável. Quando tocarmos pelos fios dos pensamentos ajustados no Cristo de Deus, ele derramar-se-á em todos os rumos,
fartando os nossos corações de luz que se transforma em todo o bem que possamos imaginar. Não deixes faltar em tuas atitudes a bondade, não deixes faltar em tua face a bondade, que ela, refletida em ti o que és, mudará a